Oi, gurias! Nosso primeiro conteúdo do ano e eu resolvi fazer uma coisa diferente. Pra gente iniciar o ano com o pé direito, eu decidi fazer esse conteúdo sobre clearing. Vai ser um conteúdo um pouquinho mais parado, mas não deixem de assistir até o final. E eu desejo que vocês façam muito essa limpeza no armário de vocês, porque realmente isso faz a diferença. Então a primeira coisa é planejar um tempinho aí na agenda de vocês. Eu sei que é uma coisa mais difícil, mas como meta para esse ano, procurem tirar um tempinho para fazer essa limpeza. Eu prometo para vocês que isso vai mudar a relação de vocês com o armário, porque nada melhor do que conhecer o que a gente tem e aí entender o que está faltando para conseguir começar o ano planejando aquilo que realmente a gente precisa consumir. Então eu vou dar várias dicas, vou elencar aqui para vocês o que precisa ser feito, como fazer, e eu espero que vocês gostem. Aguardo o feedback de vocês lá no meu Instagram. Então a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre poluição visual. Isso é uma coisa que muda muito o nosso dia a dia, a nossa visualização no nosso armário. Primeira coisa, cabides. Eu indico vocês terem esses cabides bem fininhos de veludo. Eu prefiro o bege porque ele não pega tanto pelinho quanto o preto. E eles são, em comparação com aqueles de acrílico ou de plástico, eles equivalem quase a 3 daqueles lá. Então vai entrar muito mais peça no armário de vocês. Isso aqui vocês encontram no Mercado Livre, bem fácil, por um valor bem mais atrativo do que nas cidades. Estes aqui, maiores, adulto, eu indico para blazer, para sobreposições, para blusas, para camisas. Depois eu indico estes daqui, que são os infantis com as presilhas, para calças wide leg, que às vezes amassam no cabide, para saias, para alguma pecinha de tricô que vocês queiram deixar mais penduradinha, sempre cuidando para colocar um papelzinho aqui, seja um papel de seda ou até um plástico, para não machucar a peça, tá? E para calças eu indico o cabide infantil, porque a calça ela não vai ficar sambando, porque olha o tamanho desse aqui, né? Então para calças que não sejam tão volumosas, tão amplas, esse aqui vai ficar sobrando dos lados e às vezes ele fica sambando. Então eu prefiro indicar esses aqui, que a calça entra perfeitamente nesse tamanho. Então esses que eu indico. Também tem a possibilidade, que às vezes é um pouquinho mais em conta, esse tipo de cabide aqui, que ele é tão fininho quanto e é cromado. Também é uma boa opção, tá? Só que para blusas, muitas vezes acaba escorregando. Então o de veludo tem essa vantagem. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês, ainda nesse tema da poluição visual, é que a gente tem que separar no nosso armário aquilo que a gente usa no nosso dia a dia e não deixar misturado, por exemplo, com roupa de academia e roupa de praia. Sempre aconselho as minhas clientes a tirarem as roupas de academia do ambiente, por exemplo. Já peguei várias clientes que tinham as camisetinhas de academia misturadas com as camisetas do dia a dia. Isso polui o nosso olhar. Então tenham, a não ser que vocês tenham um armário muito enorme e vão setorizar um espaço do cabideiro só para as camisetas e regatas de academia. Aí tudo bem. Caso contrário, eu aconselho vocês terem uma gaveta grande ou até numa prateleira, todas as peças de academia juntas em casulinhos, mais enroladinhas. E da mesma forma, os biquínis e saídas de praia. Deixar numa gaveta, ou para quem não tem esse espaço, eu também indico comprar algum cesto, seja cesto de plástico, cesto de fibra, ou um cesto de veludo. Isso a gente encontra fácil em lojas de departamento, em lojas de casa. Para quem é aqui de Chapecó, na Utilíssima, tem várias opções. E aí vocês deixam os biquínis nos saquinhos dentro desses casulos, dessas caixas, e as saídas de praia também deixem ali enroladinhas. Isso já limpa o olhar de vocês e não fica atrapalhando na hora de montar o look. Além disso, eu indico vocês separarem as peças por partes de baixo, partes de cima, sobreposições, para que o olhar de vocês também não fique tão bagunçado. Na hora de montar look é muito mais fácil a gente olhar para as partes de baixo, então deixem junto as saias, as calças e também as blusas, camisetas, camisas e depois num outro setor os vestidos, as sobreposições. Então isso também ajuda. E para quem tem um armário menor, eu indico separar verão e inverno, tá? É muito melhor a gente
colocar as peças num ambiente superior ou num outro ambiente do que ficar com o closet super apertado. A pior coisa que tem é aquele cabideiro cheio de cabide que a gente não consegue nem passar direito a mão. Então isso deixa a gente com muito mais preguiça e menos criatividade, porque a gente quase não enxerga as peças. Então prefiram colocar as peças em saquinhos de TNT e colocar numa gaveta lá pra cima ou num outro cômodo, para que realmente vocês tenham ali no armário de vocês, no campo de visão de vocês, aquilo que está sendo usado. Agora sim eu vou começar a elencar aqui as dicas para vocês colocarem em prática o clearing de vocês. Primeira coisa, super importante, é vocês entrarem no armário de vocês e identificarem aquelas peças que não foram usadas no ano passado. Entendeu o porquê? Provar, colocar no corpo. Gurias, isso faz muita diferença. Eu sei que dá preguiça, eu sei que é tempo, mas assim, façam isso por vocês. A gente às vezes coloca no corpo e se dá conta que realmente não tá vestindo bem, que a gente ou emagreceu ou engordou, ou que aquela peça não tem mais nada a ver com a gente, que a peça tá com a barra comprida. Então, provem, testem. E outra coisa é entender o porquê que vocês não estão usando essa peça e tentar montar 2 looks com ela. Quando eu não tenho tempo para montar na hora do clearing os looks, eu deixo a peça no cabide e deixo nos pininhos que eu tenho no meu closet, e aí eu tento montar looks durante as próximas semanas com aquela peça. Então eu não guardo de novo no armário, porque senão a gente esquece, e aí aquela peça fica ali e eu me obrigo a montar looks com ela. Se eu não consigo montar ou eu monto e não gosto, eu acabo tirando, né? Então isso é bem legal pra gente realmente colocar em prática e ver se aquela peça vale a pena manter no armário. E como é que eu decido se eu tiro ou se eu mantenho a peça? Primeira coisa que a gente tem que analisar, se aquela peça ela está num estado de conservação bom. Peças manchadas, com bolinhas em excesso que não saem mais. Hoje a gente tem o papa-bolinhas para tirar, ou até uma giletezinha mais antiga, a gente pode passar bem de levinho para tentar ir tirando. Peças que estão com a gola desbeiçada, que tá com sabe aquele aspecto de peça passada? Isso a gente, né, já desconstrói todo o nosso look, então não faz sentido manter no nosso armário. E também sapatos batidos, riscados em excesso, com a ponta descascada. Gente, isso fala muito sobre a nossa imagem. Então, realmente, eu sei que as roupas, as peças estão caras, mas é muito ruim a gente tá com o sapato todo descascado e a gente tá ali com o nosso cliente, né? Isso transmite mensagens de desleixo, de mau uso. Então, cuidar para realmente manter aquilo em bom estado de conservação. Depois de ter feito esse filtro sobre o estado da peça, a gente tem que analisar a imagem que aquela peça tá passando. Por exemplo, se eu pego no meu armário uma blusa que está ali com babados, com botão de pérola, com uma cor rosada, essa peça tá indicando, né? Eu sempre mostro pra vocês que nem sempre o babado é romântico, né? Mas vamos pensar numa peça aqui bem romântica. E vocês estão numa fase de vida aí de vocês, que vocês estão querendo transmitir força, poder, liderança, que o estilo de vocês tá mais moderno, mais dramático. Aí vocês têm que pensar se vocês têm ambiente para usar esse tipo de peça mais delicada. Por exemplo, durante o meu trabalho eu quero transmitir tudo isso de força, poder, mas no meu final de semana eu gosto de passar uma delicadeza, uma feminilidade, vou usar então essa blusa com shortinho, com uma rasteirinha. Ok, pode manter. Ou, dentro do meu estilo moderno, eu vou conseguir contrastar essa blusa misturando com uma peça mais pesada, então vou usar essa blusa bem romântica e vou contrastar com uma calça de couro. Isso são coisas que eu sempre falo nas legendas das peças para vocês. Então, se eu consigo fazer isso, beleza, pode manter. Agora, se essa peça tá transmitindo esse romantismo em excesso e não é uma coisa que eu consigo encaixar no meu dia a dia, não tem por que manter, ainda que a peça esteja em bom estado de conservação. Tá? Então eu indico levar de repente essa peça para um brechó, de repente doar para algum familiar, para alguma amiga, porque é muito ruim a gente manter uma peça parada no nosso armário sem uso, só pensando que um dia a gente pode voltar a usar. Isso não faz sentido, né? A não ser que seja uma peça com muito especial ou que traga uma lembrança para vocês. Mas nesse caso eu até digo para vocês colocarem num saquinho de TNT e passar para uma gaveta ou para um ambiente que vocês deixem lá guardadinho e não ocupe espaço no closet do dia a dia de vocês. Terceira coisa que vocês têm que analisar aí no closet:
analisem se vocês têm as peças essenciais, os básicos, aquelas peças que a gente tem que ter. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu sempre deixo isso claro para vocês que o básico para mim muitas vezes não é o básico para uma outra pessoa. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender dentro dos estilos, da rotina e do planejamento financeiro de vocês. Mas um armário cápsula, ele se faz de mais ou menos 70 a 80% de peças neutras básicas e 30 a 20% de peças statement, que a gente tem essa categoria aqui nas curadorias do estilo. Então é importante vocês terem os básicos, mas vocês também pensarem em investir em algumas peças diferentes, em algumas coisas um pouco mais chamativas, seja um paetê, seja uma estampa, seja um acetinado, enfim, alguma coisa que seja realmente aquele item que vai dar um twist no armário de vocês. Por exemplo, para ir num barzinho, às vezes para um evento mais arrumado, ou até para mudar um pouquinho os looks do dia a dia de vocês. Por exemplo, braceletes de madeira bem grandões, né? Isso aqui é um acessório super statement que muda completamente os meus looks, tanto de dia a dia quanto na praia. Outra coisa legal de vocês analisarem aí é entender, dentre as peças de vocês, aquelas que vocês mais usam. Então, o que vocês mais usam tanto no ambiente de trabalho quanto no final de semana? Isso é muito interessante para a gente se dar conta daquilo que realmente vale a pena a gente continuar comprando, né? Então, por exemplo, eu uso muito calça jeans, eu amo, me sinto super bem, encaixa super bem com o meu trabalho, com o meu dia a dia. Então é legal vocês investirem em outras modelagens, em outras cores, em outras lavagens. E também para a gente entender quando a gente vai comprar uma coisa com valor mais alto, com uma qualidade superior, a gente já sabe no que apostar. Então, por exemplo, eu uso muito camiseta branca. Então é legal eu ter uma camiseta branca para bater, uma camiseta branca comum, digamos assim, né, de boa qualidade, mas com sem aquele exaltação de super qualidade. Mas quando eu for escolher uma peça para investir um valor mais alto, eu vou lembrar, nossa, eu uso muito camiseta branca, de repente eu vou investir também um valor um pouquinho mais alto numa super camiseta branca, porque eu uso muito. E aí eu vou ter aquela que eu uso mais no meu dia a dia para bater ou no final de semana, e vou ter uma super camiseta com valor mais alto, com uma qualidade bem poderosa, com algodão encorpado ou uma camiseta de linho para usar no meu ambiente de trabalho ou num ambiente mais requintado. E feito isso, aproveitem esse tempinho que vocês tiraram para vocês e para o armário para montar looks diferentes, que saiam um pouquinho da caixinha de vocês, que tragam um pouco mais de criatividade, que tirem os looks do automático. Uma boa dica é vocês abrirem aqui no aplicativo o setor de montagem de looks e tentarem ir aplicando com o que vocês têm no armário. Então, olhem os looks, vejam o que vocês conseguem reproduzir, o que tem a ver com o estilo e com a rotina de vocês e apliquem, tanto durante a semana, quanto para quem tiver tempo e gostar disso, nesse mesmo momento do clearing, aproveitem para ir pegando algumas pecinhas que estão mais paradas ou que são mais diferentes, se inspirem na montagem de looks e aproveitem para provar e tirar foto. Gurias, isso é maravilhoso! Tanto para a gente revisitar esse álbum, por exemplo, quando vocês forem montar uma mala, os looks já estão ali prontos, quanto para vocês, na correria do dia a dia, já terem os looks prontos que vocês sabem que de noite vocês vão olhar aquelas fotos e no outro dia é só vestir e sair. Já deu certo. Então isso é uma dica bem interessante que tira um pouquinho do nosso tempo, mas vale a pena e torna o nosso dia a dia mais prático e também deixa os looks de vocês mais produzidos. Bom, gurias, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu peço, assim, muito que vocês façam, que vocês coloquem em dia isso, porque eu sei que a gente tá numa correria, mas é muito importante a gente também fazer isso por nós mesmas. Pela nossa autoestima, pelo nosso bem-estar, pela nossa imagem pessoal e profissional, organização, setorização, poluição visual, tudo isso influi muito no nosso dia a dia. E para que a gente monte looks bonitos, criativos, que não sejam aqueles looks comuns, a gente tem que ter alguns gatilhos que realmente deixem o nosso dia a dia mais prático. Então, tentem colocar isso em prática, tentem não, coloquem, né? Vamos começar 2024 nos colocando como prioridade, separem um tempinho aí para isso. De repente, num domingo, umas 4 horas, isso vai depender muito do tamanho do closet de cada uma, mas eu sei que isso é difícil, principalmente as mulheres que têm filhos,
Mas façam um acordo aí com o marido, com a amiga, com a sogra, com a mãe, para que vocês tenham esse tempo só para vocês. Eu prometo que vai ser muito valioso, vai trazer benefícios para o dia a dia de vocês. E também um adendo aqui, falando sobre tamanho de closet. Gurias, a melhor coisa que tem é um armário organizado e que não seja muito grande, tá? Eu sei que consumir é uma coisa da mulher, que a gente gosta de comprar coisa nova, mas assim, falando por experiência própria, uma das coisas mais chatas que tem é aquele armário gigantesco, enorme, que a gente não sabe o que tem, que a gente não encontra as coisas e a gente acaba ficando mais preguiçosa e menos criativa. Eu já passei por isso, reduzi o meu armário drasticamente e isso me torna hoje muito mais prática, muito mais criativa e nos dá uma liberdade, sabe? Parece até que sai uma sensação de peso, assim, de chegar no armário, conseguir enxergar e saber tudo que a gente tem, isso é muito importante. E pra gente fazer isso, a gente precisa fazer uma limpa, ou a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a gente, sobre o nosso armário, sobre o que tá ali, o que tá faltando e o que tá em excesso, tá bom? Então, um beijo pra todas vocês, espero que sejam dicas valiosas. E quem tiver dúvida, vocês já sabem, o meu Instagram é aberto, principalmente para as minhas assinantes, eu tô aqui sempre super disposta a ajudar vocês. Beijo e bom começo de ano!